Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Glória a Deus. Nós estamos dando mais um início da Escola Bíblica Dominical. E é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui para agradecer o Senhor. Ontem nós tivemos um culto de gratidão, que bênção podermos fazer cultos que possam agradecer e exaltar o nome santo do nosso Deus. Vamos iniciar orando ao Senhor e agradecendo a Ele por essa manhã, por esse privilégio que nós podemos estar aqui diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Estamos na tua presença santa e maravilhosa, poderosa. Mais uma vez nesta manhã, queremos te agradecer o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade, a tua bondade, o teu poder, que opera em cada um de nós. Que a cada dia nós possamos nos revestir, Senhor, da tua palavra, nos revestir das armaduras espirituais, para enfrentarmos, Senhor, as batalhas espirituais que se levantam. Que nós possamos olhar para ti como pessoas, como servos guerreiros, e temos de buscar a ti e engrandecer o teu nome, e estar orando e engrandecendo o teu santo nome. Apresentamos aqueles que hão de comparecer à EBD, ó Deus, apesar de ser virtual, mas vão chegar, vão ouvir a tua palavra, vão ouvir do teu profeta, Senhor, daqueles que buscaram a ti em oração e engrandecer o teu santo nome. Seja com a minha vida, a vida do teu servo Adeval, com a vida da tua filha Diaconisa Tereza, que está junto conosco, participando, Senhor. São os professores da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, e os teus filhos que vão estar junto conosco, cultuando, adorando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, nós te louvamos e te bendizemos no nome do teu Filho amado Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical. Fizemos uma oração, agora vamos louvar o nome do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Graças a Deus, já oramos, né? Creio que você já orou também ao se acordar. E você em casa, participe da Escola Bíblica Dominical, porque você participando e você compartilhando, você está evangelizando. Amém, irmãos? Vamos se alegrar no Senhor Jesus Cristo, né? Vamos se alegrar, se acordar, eu, você, para Jesus. É tempo da gente estar buscando a Deus, né? Porque para enfrentar tempos difíceis que vem na frente, e para enfrentar esse tempo difícil que vem na frente aí, nós temos que estar na presença do nosso Deus, irmãos. Fazendo a vontade de Deus, né? Amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, orando, lendo a palavra do Senhor, pedindo a Deus que Diaconisa Tereza, graça e paz, estamos lhe convidando, e aqui está dizendo que a irmã não está aceitando. Vamos louvar o Senhor. Estamos lhe convidando, viu? 162, vigiar e orar. Também faz um pouquinho de tempo que a gente não canta assim, né, irmão? Vamos cantar essa manhã, na Escola Bíblica Dominical. Amém? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Você, né? Peça a Deus a sua bênção e Deus vai abençoar. Glória a Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar,
vigiai, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra, e goza paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A honra, a glória é para o nosso Deus, né? Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos estudar, irmão, nessa manhã, o livro de Jeremias. Jeremias e seus diálogos com Deus, né? Jeremias e seus diálogos com Deus. Sua conversa com Deus. Sua conversa com Deus, né? Eita, profeta sofredor, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele faz como ele quer, né? Ele usa os filhos dele como ele quer, né? E Deus exalta também, Deus usa com poder. Quando Deus quer usar um profeta para fazer a obra dele, Deus faz. E a gente tem que obedecer, fazer a vontade de Deus, né? Jeremias renunciou muitas coisas que ele poderia fazer por amor a Deus. A obediência a Deus, não é verdade, irmãos? Então, nós também temos que fazer sacrifício por amor ao nosso Deus, porque Ele um dia nos salvou e nós temos que fazer a vontade dEle, servir a Ele e defender a palavra dEle, né? Defender a palavra de Deus. Não o trair, mas chegar mais perto de Deus. Vamos ver aqui, irmãos, você abre a sua Bíblia no texto devocional, que se encontra em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10. Né? Jeremias 17, do versículo 5 ao 10. Você em casa, abra a sua Bíblia, faça de conta que você está no templo, né? Você está na sua casa, faça de conta que você está no templo adorando a Deus, né? No seu sofá, na sua mesa, na sua cama. E você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 10. Amém? Vou ler. O versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, mas faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde. E no ano de seguidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Você vê o versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem. E no 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor. Então, graças a Deus, irmão, o que é que a palavra está dizendo, né? Não é porque você não vai confiar no homem, né? Mas você, primeiramente, você pode confiar no homem, você pode ter seu amigo, né? Para desabafar, para conversar, né? Sobre um assunto particular. Você que conhece uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, que você pode conversar com ele, com ela, desabafar. Deus abençoa. Agora, nós não podemos tomar o homem em si como um Deus, como fosse um Deus para confiar nele e ele fazer tudo aquilo que a gente precisa. Deixar de depositar nossa confiança no Deus verdadeiro para confiar no homem mortal. Está entendendo, irmãos? Então, você é bendito, é bem-aventurado, porque você confia no Deus eterno. Paz do Senhor, diaconisa. Amém? Amém, né? Então, o que eu estou dizendo... Oi? Quase que eu não consigo Mas entrar conseguiu, hoje. graças a Deus, né? Graças a Deus conseguiu e nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Dizer que Deus é bom. É o que a gente sabe dizer, né, irmã? É falar da palavra de Deus, dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus tem misericórdia de nossas vidas, que Deus ama e tem ciúme dos seus, né? Então a gente vê aqui que a gente não pode trocar o nosso Deus por nada, não é verdade? Deus no centro de tudo, Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Deus que constituiu a família, não foi o homem que constituiu a família, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então é esse Deus que nós temos para depositar nossa confiança e buscar ele, não é verdade? E orar, né? E pedir ao nosso Deus a sua misericórdia sobre nossa vida. Estava falando aqui, né, desse texto que nós lemos, de Jeremias 17, que tem como título, né, o pecado engana e destrói. Muitas vezes a pessoa confia no seu coração, faz o que o seu coração manda. Não é assim. A gente não conhece o nosso coração. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe o que a gente vai fazer mais tarde, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente planeja, o que a gente pensa. Deus, ele discerne tudo na nossa vida. A gente não conhece o nosso coração. A gente ora a Deus e pede a Deus a direção de tudo. Tudo que a gente vai fazer. A escola, por exemplo, a escola dominical, né? Eu estava fazendo minha oração e eu sempre digo, Deus, toma a frente de tudo. Abençoa a escola bíblica dominical, os irmãos, os diáconos, né? O corpo da igreja, a membresia da igreja, os congregados. Toca no coração deles para que eles participem da escola dominical, as diaconisas. Toma a frente, Deus. Coloca a tua palavra na nossa boca. Por quê? Porque eu confio no Senhor e eu peço a direção de Deus. Porque se a gente não colocar Deus na frente de tudo, o nosso serviço é anátema. A nossa escola dominical é anátema, não serve para nada. Por quê? Porque a gente não colocou Deus na frente de tudo, não pediu a direção de Deus. Porque aqui é a obra de Deus, irmãos. Viu, irmãos? Aqui, a escola bíblica dominical, a gente estuda a palavra, a gente fala da palavra, da Bíblia Sagrada.
é a obra de Deus, é o trabalho de Deus que devemos seguir, né? Bom seria que todas as denominações, todas as igrejas, né, continuasse com a escola bíblica dominical, porque é onde nós aprendemos e é onde nós adquirimos cada vez mais fé no Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aqui, irmã, no versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem. E o 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. É completamente diferente. A gente não vai deixar de confiar em Deus para confiar no homem, não. Em primeiro lugar, a gente deposita nossa confiança no nosso Deus. Eu tenho como exemplo Abraão, né? Quando Deus fez aquela aliança, tirou ele da terra dele, para uma terra que ele nem sabia como era. E Abraão, ele se apegou com essa profecia, com essa palavra que ele ouviu de Deus. E ele obedeceu, ele foi bendito na terra, né? Promessa de Deus, aliança de Deus com o homem. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece a Deus, tá certo. Abraão passou por muita dificuldade, Abraão sofreu, passou por muitos problemas, passou no deserto, e nós também passamos. Não é porque a gente vai confiar no Senhor, não é porque a gente vai seguir ao Senhor, vai obedecer a Deus, a gente vai ter vidas só de flores, vidas boas, não. A gente vai ter provações, né? A gente vai para o deserto também, mas só que a gente vai para o deserto, mas o Senhor vai estar conosco no deserto, para nos confortar, para nos alegrar, para nos ensinar, para provar nossa fé. Deus não vai desamparar a gente, Ele vai estar conosco, né? Então, o próprio Jesus, Ele sofreu porque a gente não vai sofrer. A gente que somos pecadores, só que a gente somos pecadores, irmã, pecadores remidos pelo sangue de Jesus, né? Nós não somos pecadores por pecar por prazer, por querer, né? Por satisfazer o nosso coração, não. Quando nós erramos porque somos falhos, somos carne, mas o Espírito de Deus nos toca e imediatamente a gente vai pedir perdão, misericórdia a Deus. Amém? Vamos ler a introdução da nossa lição e depois a pastora vai... A diaconisa, para nossa professora, né? Aleluia. A foto tá bonita, viu, irmã? A sua foto tá bonita aí na tela aí. Amém? Aí diz aqui assim, ó. Jeremias nasceu em cerca de 640 a.C., na cidade sacerdotal de Anatote, no território de Benjamim, a uns 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Embora sendo da linhagem sacerdotal, nunca exerceu o sacerdócio. Cresceu no reinado do piedoso Josias e teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também escreveu. A gente vê na Bíblia aqui, irmãs, nas 2 Crônicas 34 e 35, fala sobre o reinado de Josias, quando ele começou a reinar, né? E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E a gente vê que foi um reinado abençoado por Deus. Um homem que quebrou todos aqueles postes ídolos, né? Quebrou aqueles ídolos todinho ali em Judá, Jerusalém, saiu nas cidades e fazendo a vontade de Deus. Ele foi um líder que andava no caminho do Senhor, né? Josias foi um líder. Você pode ver aí em 2 Crônicas 34 e o 35, são os 2 capítulos, né? Não é o capítulo 34 e o verso 35, é o capítulo 34 e o capítulo 35, fala sobre o reinado desse rei Josias. Ele vai dar ênfase a outros livros que cita Josias. Então, foi um rei que temeu a Deus. Foi um rei que obedeceu a Deus. Foi um rei que conquistou o povo e foi adorado pelo povo porque ele servia ao Senhor, né? Um homem de Deus. Então a gente vê Jeremias e a aliança, o pano do fundo da vida do profeta de todo o seu livro e da Bíblia inteira. É a aliança entre Deus e seu povo. Aí dá alguns exemplos, né? Alguns versículos bíblicos. Era refletida no relacionamento entre marido e mulher,
no Novo Testamento entre Cristo e sua igreja. Era a gratidão pela fidelidade do Senhor e exigia a obediência do povo por meio da história. Vemos que todo o povo de Israel a violava. O rei Josias renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. Aí a gente cita aqui 2 Crônicas 34, né? De 31, 33. O povo, porém, só prometeu da boca para fora, o que ficou cada vez mais evidente nos reinos seguintes. Por isso, as palavras de mais destaque em Jeremias são mentira, traição, infiel e seus sinônimos. Essa foi as palavras, né, de mais destaque que Jeremias citou, né? São as mentiras do povo, a traição do povo, a infidelidade do povo para com Deus e seus sinônimos, né? O povo não dava ouvido à palavra do profeta. O povo não queria escutar o profeta, não queria obedecer, né? E Jeremias foi um profeta que sofreu muito. E a gente vê aqui, a dupla tarefa era arrancar, despedaçar, avinar e destruir, e depois edificar e plantar. Jeremias 1:10. Da primeira etapa fazia parte as fortes denúncias das muitas violações da aliança que Israel nunca guardou, nem poderia guardar. Na segunda figuravam as promessas maravilhosas da nova aliança, ratificada pelo sangue de Cristo, escrita no íntimo e cuja obediência se tornava possível pelo Espírito de Deus. Habitar no coração de quem crê. Então, hoje a gente vai ter uma experiência, né, de estudarmos sobre Jeremias e as suas orações. Então, a gente vê aqui, irmãos, a palavra de Deus. A gente está com essa palavra para nos instruir no caminho do Senhor e ver, saber o que foi que aconteceu lá atrás, no passado, com o povo escolhido de Deus, um povo que Deus ama, um povo que Deus amava e que Deus ainda continua amando, seu povo. Mas só que o povo, ele sofreu muito porque ele deu as costas para Deus. Ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria obedecer a Deus. Tinha uns que obedeciam. A gente vê nesse texto aqui, falando sobre o rei Josias, né? Seu reinado foi na presença de Deus. A gente vê o profeta Jeremias, tinha alguém que servia a Deus, era pouquíssimo, mas a maioria, eles não queriam saber de Deus, né? Os milagres que Deus tinha operado, eles sabiam, mas eles não queriam, estavam distantes de Deus. O pecado levou à destruição total. E aqui a gente vai iniciar a nossa lição, né? Vendo aqui, no primeiro ponto, né? A primeira conversa. Aí eu gostaria de passar para a nossa diaconisa falar alguma coisa sobre esse texto, né? Amém, diaconisa? Eu quero saudar a paz do Senhor, né? E dizer o Amém. seguinte, que Jeremias, nessa lição de hoje, a gente vai ver a importância do diálogo franco com Deus, né? Vamos ter esse conhecimento do diálogo franco de Jeremias com Deus. E vamos também confiar em Deus, né? Seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, a gente precisa confiar em Deus. Vamos aprender também a conversar sinceramente com Deus, diariamente. Amém. Travou um pouquinho aí, né, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, maravilhoso. A gente vê aqui. Você caiu, não foi? Eu acho que Oi, é minha travou um pouco. internet que está fraca, né? Certo, mas vamos lá, Diácono, voltou. Certo. voltou. Então, o parelho viu até onde? Então, através desse estudo de hoje, nós vamos aprender, né, a ter um diálogo franco com Deus. Vamos aprender também a confiar em Deus, seja qual for a situação vivida no momento. Além do mais, nós vamos aprender a conversar sinceramente com Deus, diariamente, na busca do esclarecimento, para nos fortalecer mais ainda. Através dessa lição, a gente vai aprender Sim. isso. Né? Jeremias, ele nos ensina
a ter um diálogo franco com Deus. E nós, na nossa vida, devemos procurar fazer como Jeremias. Abrir o nosso coração sincero para Deus e ouvi-lo. O que é que ele tem para falar conosco. Seja qual for a situação, a gente tem que confiar único e exclusivamente em Deus. Porque Jeremias, em todo o seu livro, a gente vê, na sua história aqui, que ele dialogava com Deus, ele questionava, né? Mas ele confiava em Deus. Teve momentos de dúvida? Teve, como outros também tiveram. Não é? Mas ele confiava e sabia que todas as coisas que ele passava, todas as dificuldades que ele passava, Deus estava sempre tirando ele daquela prova, tanto dando a ele livramento, E na nossa vida não é diferente. Interessante que quando ele questionava com Deus, né, quando ele recebeu o chamado lá no capítulo 1, né, Deus ali apareceu a ele, chamou para a obra, para o ministério. No versículo 6 de Jeremias 1, ele dizia: ah, Senhor, eu não sei falar, né? Eu não sei falar, eu sou como uma criança. Sempre quando a gente vai fazer a obra de Deus, somos chamados para a obra, para o trabalho, a gente tem uma desculpa, né, irmã? Ah, eu não sei pregar. Ah, é muita responsabilidade. Ah, eu não vou ali, não. Ah, eu não sei falar. Oi? Aí Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sei falar, não, Senhor. Eu sou feito uma criança. Deus não queria saber. Ele era o homem que era chamado para a obra, né? Mas em Jeremias 1,9, Deus diz o que para ele? Jeremias 1,9 diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quer dizer, irmã, então, quando Deus ele chama um servo para a obra, Deus desculpas para não fazer a vontade de a vontade do Senhor, né? Mas quando Deus chama, Deus se responsabiliza, né? Deus coloca a palavra dele na nossa boca, para que a gente venha profetizar, não é verdade? Foi o que aconteceu no ministério de Jeremias, né? Deus falava com ele e Deus mandava ele dar o recado para o povo de Judá, ali, né? Sobre a palavra de Deus. Deus se responsabiliza por tudo, irmãos. Quando o Senhor chama para a obra, Deus se responsabiliza por tudo. A internet da diaconisa, ela caiu, né? Caiu a internet da diaconisa. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Depois ela aparece aí. Então, a gente, irmãos, viu, igreja? Quando Deus nos chama para a obra, ele se responsabiliza. Ele coloca a sua palavra na nossa boca, né? A gente não pode desobedecer, né? A gente tem que confiar e tem que fazer a obra. A obra tem que continuar. Temos uma responsabilidade? Temos. O templo, a pastora, o pastor da igreja, lá do templo, ele tem seus membros, tem sua membresia. Ele tem que dividir a sua tarefa. Os diáconos, né? Com os diretores de classe, dividir as tarefas, dar responsabilidade a um, dar responsabilidade a outro. E Deus vai colocar a palavra na boca de cada um. Agora a gente tem que confiar e tem que fazer com alegria, não fazer com tristeza, mas fazer com prazer a obra do nosso Deus, né? Porque nós estamos trabalhando não é para o pastor da igreja. A gente não está trabalhando não para a pastora da igreja, não para o presbítero. A gente está trabalhando é para o Senhor, irmãos, né? E nós não somos dignos de glória, de honra, não. A glória é para o Senhor. Nós não somos apenas instrumentos usados na mão de Deus, né? Na mão de Deus, para realizar a obra do Senhor. Não é verdade? Então, por exemplo, aqui a Escola Bíblica Dominical, a diaconisa Tereza, nossa professora, diácono Aderval, auxiliar, pastora Jussônia, né? Recebemos esse compromisso de fazer.
de dirigir a escola bíblica dominical. Se a gente não fizer, e aí? Vai ficar parado? Não, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? De continuar essa tarefa, essa obra de Deus que nós recebemos, de falar da palavra do Senhor. Fala aqui nesse primeiro texto, esse primeiro ponto aqui, esse capítulo de Jeremias, né? A vocação de Jeremias, quando ele se encontrou com Deus, né? Deus, o Senhor, falou com ele, chamou ele para a obra ali, para profetizar a palavra dele em Judá, né? E Jeremias queria correr da presença de Deus. Mas quem é que corre da presença de Deus? Diz assim, ó, palavra de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Quem era Josias? Josias era o rei de Judá, né? No dias de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém, né? Depois de Josias, assumiu Zedequias. E assim continua a palavra. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, no versículo 5. Quer dizer, essa profecia, Deus está falando com Jeremias, né? Esse homem já foi escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele. Deus já tinha o escolhido esse homem para o ministério ali em Judá. Veja como Deus faz na nossa vida, né? Maria, por exemplo, vamos voltar lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, vamos avançar. Vamos avançar. Tá certo, Diaconisa? Eu estou vendo aqui, né? Está com problema na internet. Vamos continuar aqui, amém? Então, o que acontece? Maria foi uma jovem escolhida de Deus para ser a mãe do menino Jesus. Jesus veio em carne, pelo Espírito de Deus, para a terra para pregar o Evangelho. Então, Maria, já aquela jovem Maria, aquela jovem serva de Deus, Deus já tinha o escolhido desde o ventre da mãe dela para ser a mãe do menino Jesus. Tá certo, irmãos? Então, aqui, Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Antes, Deus é grande, irmão. Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Devemos confiar mais no Senhor. Não podemos baixar nossa cabeça, desistir, não. Se desistir é pior, as coisas pioram, sabe? A gente tem que continuar marchando, olhando para Jesus, se espelhando em Jesus, nos profetas que foram homens de Deus, nos apóstolos que foram homens de Deus, se espelhar nesses homens, heróis da fé, sabe? Principalmente, em primeiro lugar, no Senhor Jesus Cristo. A gente tem que se espelhar para ser vencedor, sofrendo, mas com Cristo. É melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Sem Cristo você está perdido, destruído totalmente. Totalmente. Aqui Jeremias, ele ouviu. No versículo 6 ele diz, então lhe disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele dizia para Deus, ah, Senhor, eu não sei falar, como é que eu vou profetizar? Como é que eu vou ter essa responsabilidade de sair na cidade, falando para reis, falando para homens importantes, para essa nação? Se eu não sei falar, eu sou como uma criança. Mas Deus o já tinha preparado para esta obra. Por quê? Porque Deus ia colocar a palavra na boca do profeta, para ele profetizar. O profeta ia ouvir Deus. E aquilo que Deus ia passar para o profeta, ele ia passar para as nações, profetizando que Deus, o recado de Deus para o povo. O recado, qual é o recado de hoje de Deus para o povo? Que o povo se arrependa dos seus pecados, que o povo se humilhe diante dele,
que o povo corra para Deus, as nações corram para Deus. Se prostre diante de Deus, adore Deus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a mensagem que Deus está dizendo às nações, né? Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo se chama pelo meu nome, olha aí, ó, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a mensagem de Deus para o povo, que o povo se arrependa. Deus está falando para a sua igreja, irmãos. Deus está falando para a sua igreja. Deus está falando para que a igreja do Senhor se acorde, se levante para profetizar a palavra dele às nações. Eu e você temos essa responsabilidade de profetizar a palavra de Deus às nações. Aí a gente vê aqui, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias estava falando com Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus, a terra, o universo, o mar, a natureza, o homem e a mulher. Esse Deus vivo, que falava para o homem, assim como Deus falava com Abraão, para Abraão, assim como Deus falava para os profetas no passado, Deus estava falando para Jeremias, assim como Deus falou para Moisés, assim como Deus fala para você. Você ouve a voz de Deus no seu coração, você sente Deus para fazer a vontade de Deus, irmão. Nós não podemos, de forma nenhuma, se separar de Deus, se distanciar de Deus, porque a situação vai se agravar cada vez mais. Quando a gente busca a Deus, a gente se sente bem, sabe? A gente se sente feliz, mesmo com as tribulações, mesmo com as consequências da vida. Mas a gente se sente bem porque sabemos que Deus está conosco nessa guerra. Nós não estamos só. Quando Deus mandou o profeta Ezequiel para o vale de ossos secos, Deus não deixou ele só não, lá não. Deus estava com ele. Deus estava mostrando a ele a situação de Israel. O povo de Israel estava morto. O povo de Israel estava morto. Deus tinha algo com Ezequiel para fazer. Então, nosso Deus, ele quando quer fazer algo, ele faz. Quando ele quer usar os seus servos, ele usa. Ele usa para falar para presidente, para rei, ele usa para falar para governadores, para prefeito. Não tem isso não diante de Deus. Se Deus mandar, ele se responsabiliza, como Deus colocou aqui a palavra dele na boca de Jeremias, e Jeremias saía. E a consequência era cara para Jeremias, era pesado, a carga era pesada. Mas Jeremias obedeceu a Deus. E nós temos que obedecer. Não é verdade, pastora? Nós temos que obedecer. A pastora vai falar um pouco aqui do primeiro ponto, né? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. A primeira conversa entre os dois ocorreu na ocasião da chamada de Jeremias. Nós estávamos analisando a história de Jeremias. Jeremias era um sacerdote. Ele fazia parte da linhagem de sacerdote. E ele não exerceu a sua função. Ele exerceu, sim, a de profeta, mas de sacerdote ele não teve condições de exercer, porque ele estava vivendo no tempo difícil, que uma parte da cidade, né, da nação, tinha sido levada pelo cativeiro babilônico. Ele tinha recebido um chamado de Deus, né, muito jovem ainda, e a gente sabe que jovem muitas vezes acha que é inexperiente, mas quando Deus quer, ele chama justamente na mocidade para a gente fazer a obra de Deus e o chamado de Deus. Então, a primeira conversa de Deus com Jeremias, o primeiro diálogo com Deus com Jeremias, foi chamar ele para fazer a obra, né? Fazer a obra. E Jeremias disse a Deus o seguinte: ele não tinha condições. Olha, irmãos, Deus só quer quem é ocupado. Deus só quer quem tem compromisso. Se nós temos compromisso, se nós temos trabalho, se nós temos
coisas para fazer, Deus chama para fazer a sua obra. Porque Deus não quer preguiçoso no trabalho dele. Deus quer pessoas que estejam dispostas a dizer sim, estou pronto, eu quero ir. Mas tem um porém, Senhor, tem uma história aqui, tem uma ressalva. Qual é essa ressalva? Eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, eu não tenho vivência, eu não tenho nada disso. E justamente foi o que Jeremias falou para Deus. Olha, Deus, eu não sei nem falar. A linguagem que é para ser dita ao povo, eu não sei dizer aquela linguagem que é preciso ser dita ao povo, eu não sei. Porque como jovem, a gente sabe que jovem tem suas linguagens, tem coisas que a gente não entende. Se a gente estiver no meio dos jovens e os jovens estiverem conversando e tem uma linguagem moderna, que eu, quando era jovem, a gente tinha a língua do I, a língua do P, para quê? Para que nossos pais não pudessem entender o que a gente estava conversando. Então, vamos falar na língua do I, vamos falar na língua do P, vamos falar, então, tem a sua linguagem. Então, a linguagem de Jeremias, eu sei que não seria a do I nem do P, mas era uma linguagem menos rebuscada, uma linguagem menos... Era uma fala mais tradicional de jovem. E ele dizia, como é que eu vou ir à frente de um povo de, vamos dizer, de coração duro e serviço, um povo que é uma responsabilidade de Deus, e eu vou estar na frente desse povo? Eu não tenho condições, não. Então, se a gente for olhar para Moisés, Moisés também ele alegou um impedimento. Ele disse a Deus que era pesado de língua. Alguns teólogos dizem ser pesado de língua era porque ele falava muito a língua de quem? Dos egípcios. Ele sabia a língua dos egípcios. E por ele saber a língua dos egípcios, ele tinha sua dificuldade. Então, ele dizia que era pesado de língua. Aí outros teólogos dizem o quê? Que Moisés, ele era gago. Ele tinha sua gagueira. Então, por ter sua gagueira, ele disse a Deus, eu sou pesado de língua, minha língua é pesada. Então, o Senhor disse, eu providencio, eu faço a resposta, eu dou a solução para que o que você precisar, eu vou resolver. Então, a mesma coisa, nós vimos o quê? De Isaías. Isaías disse que era um homem de língua torpe, né? Habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías também, quando viu a responsabilidade, ele disse, espera aí, a responsabilidade é muito grande. É fazer as coisas de Deus e saber que eu tenho um compromisso. Então, Moisés, Jeremias, Isaías, todos eles falaram da sua dificuldade de falar, como profeta, falar e pronunciar o propósito de Deus e o plano de Deus. Então, eles teve um certo temor. Então, Jeremias, ele tinha falta de experiência. E Deus deu recurso a ele, né, pastora? Deus deu recurso. Tinha sua falta de experiência, mas o Senhor disse, eu vou dar. Como ele deu recurso a Isaías, como ele deu recurso a Moisés, então ele também disse, eu quero te usar, Jeremias. Eu quero te usar, então eu vou dar o recurso. Nós sabemos que muitas vezes a timidez do jovem, eu sempre falo nessa timidez que eu era muito tímida quando eu era jovem. Tinha vez que eu mudava de rua para não dar bom dia, uma pessoa que eu conhecia, que estava ali naquela rua que eu ia ter que passar, eu fazia o caminho mais longo para a minha casa para não dar bom dia, para não dar boa tarde, porque eu tinha timidez, eu tinha vergonha de dar bom dia. Então, o jovem, ele muitas vezes não é muito sociável, assim, de estar... Tem alguns, toda regra tem exceção. Tem alguns que são... Mas Jeremias disse, Senhor, olha, como jovem eu tenho minhas limitações. Então, se a gente for olhar também, nós vamos ver o apóstolo Paulo, né? Advertindo Timóteo, mostrando a Timóteo que é um jovem. Olha, de quem você aprendeu as sagradas letras? Não esqueça, você aprendeu com sua avó, você aprendeu com sua mãe. Então, eu estou lhe ensinando, eu estou lhe doutrinando, persista. Mesmo sendo jovem, você não pode desistir. Eu digo assim, eu tive uma experiência de um pastor muito jovem,
quando ele aceitou Jesus, ele disse, eu quero ir para o seminário. A igreja disse, não vai. Ele disse, por que eu não vou? Você só tem 2 anos de convertido. No mínimo é 5 anos. Ele disse, eu preciso ir, eu vou. Vou, e foi aquela luta, e o corpo diaconal se reuniu, e foi aquela coisa todo dia. Para resumir, ele foi para o seminário. E ele foi para o seminário, fez tudo que Deus mandou, como deveria ser. Ele fez o seminário, terminou nos 5 anos. Ele aproveitou enquanto estava fazendo seminário, fez uma faculdade junto ao seminário. E ali Deus abençoou ele. E ele voltou para a sua cidade, mostrando ao seu pastor, à sua igreja, que não era o tempo de conversão dele que ia dizer se ele tinha condições ou não de fazer teologia. Era justamente a qualificação que Deus tinha dado a ele. Então, ele estava pronto para fazer. Então, se Deus chamou, Deus prepara e Deus capacita. Então, esses homens que nós falamos, eles foram chamados por Deus. E nos dias de hoje, Deus também continua chamando homens e mulheres para fazer a obra dele. Diga, diaconisa. E também, pastora, na época dele, ele tinha, quando ele foi avisado, podemos dizer, né? Teve um encontro com Deus. Ele Sim. tinha mais ou menos 21 anos, porque ele achava que ainda era muito jovem, né? Mas ele começou, segundo diz as escrituras, que ele começou com 23 anos como profeta. Mas só que ele tinha uma coisa. Quando Deus avisou a ele que ele ia ser profeta, jovem, na época, não era comum. Eu pesquisando sobre isso, diz que na época era muito precoce. Era muito precoce ele começar essa vida profética, porque era jovem, muita gente não ia Dá aceitar. crédito. Dá Dá crédito. crédito. É como hoje, não é diferente. Quando um jovem começa a atuar numa igreja como um destaque, como líder de algum grupo tudinho, Algum muita departamento. gente não dá credibilidade àquela pessoa porque é muito jovem. Mas só que o jovem também, Deus capacita. Com Deus certeza. usa. Não é isso? Quem bota as palavras na boca daquele jovem não vem dele, vem do Espírito Santo. Não é? Amém. Como a gente pode ver em Mateus 10:20, ele diz, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai que fala por vós. Então, Deus usa através do Espírito Santo. Né? Naquela época não era. Mas só que Deus queria que ele começasse cedo a sua vida profética. Amém. Não é isso? Glória a Deus. Exercendo o seu ministério. Exercendo o ministério do profeta. Amém. E ele exerceu. E fez todo o seu trabalho, né? Porque Deus mandou e ele obedeceu. A gente vê, irmã, é importante a gente obedecer a Deus. Muitas vezes a gente recebe um recado de Deus e ficamos com dúvida, sabe? Porque às vezes o ministério, ele tem que estar na presença de Deus. Por exemplo, aqui a lição, ela nos cita um versículo de Atos, capítulo 10, o capítulo 9 e o versículo 10. Quando Deus fala com quem? Com Ananias. Está entendendo? Para socorrer quem? Saulo. Ananias sabia quem era Saulo. Não é verdade? Veja bem, Deus fala para o seu servo, seu discípulo. Ananias era um discípulo. Já no Novo Testamento, Ananias conhecia Saulo. Era um perseguidor da igreja do Senhor. Perseguia os seus irmãos. Quer dizer, os irmãos de Ananias. Não é verdade? O povo de Deus, Saulo. Mas Deus diz assim no verso 9, ó. Ora, havia em Damasco, capítulo 9 de Atos, capítulo 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha aí, disse o Senhor numa visão. Ele teve uma visão. E nessa visão Deus disse, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita,
e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que acontece? O que é que eu quero dizer sobre esse versículo? Que essa visão que Ananias teve, Deus falou com ele através dessa visão, e o discípulo obedeceu a palavra de Deus. Ele temeu no início porque ele conhecia Saulo. Mas Deus já tinha começado ali o ministério na vida de Saulo, quando ele estava perseguindo o povo de Deus para matar ou para prender. Tá certo? E lá Saulo teve um encontro com Deus. Começou um ministério de Saulo com Deus. Os discípulos o conheciam e Ananias com certeza temeu. Mas Deus mandou. Quando Deus manda, ele capacita, né? Deus dá recurso. O caso de Jeremias aqui, ele dizia para Deus que não sabia falar. É sempre assim. Ah, eu não tenho capacidade, não. É a verdade. Por exemplo, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Mas do jeito que eu sei falar, as minhas palavras, Deus me capacita, Deus me dá recurso. Entendeu, irmã? Eu me lembro que quando eu me converti, eu me lembro quando Deus me salvou pela sua misericórdia, eu saía para o evangelismo sem saber de nada, não sabia falar nada da Bíblia. Aí um irmão, um líder, né? Ele disse, irmão Adeval, leia o texto tal, o versículo tal. Eu fiquei acanhado, eu não sabia, mas eu sabia ler. Mas eu tive que ler. Li daquele jeitinho todo, né? Atropelando as letras, sem saber de nada, e li aquele versículo. Eu me lembro também de um colega meu, quando eu preguei o evangelho para ele, e Jesus salvou ele, porque Deus me usou para eu pregar para meus amigos, né? Deus me usou, e eram pessoas do vício, e Deus me levou, e eu fui pregar, e Jesus estava salvando, Jesus salvou. Eu me lembro que a gente estava no círculo de oração, aí a irmã pediu para ele fazer uma oração, novo convertido também. Aí ele começou a fazer a oração do jeito que ele sabia. Deus abençoe as empresas de ônibus, abençoe os carros, Senhor. Os taxistas, Deus, abençoe aqueles carros, as empresas, e começou a falar o que ele sabia. Ele estava falando o que ele sabia. Mas ele estava fazendo o trabalho, ele obedeceu, entendeu? E aí Deus vai capacitando as pessoas, né? Deus me capacitou. Deus capacita a irmã, capacita a igreja do Senhor, capacita você que querem buscar Deus, que querem fazer a obra de Deus. A pastora me chama para eu pregar, eu fico com temor de pregar, né? É responsabilidade. Eu sei o que é muita responsabilidade estar num altar para pregar a palavra de Deus, não é verdade, irmão? Eu fico com temor assim, mas o nervosismo já passou, mas eu vou pregar. Então, Deus falou, deu uma ordem em visão a Ananias, e Ananias obedeceu e foi fazer a obra de Deus. Por que Deus falou com Ananias? Porque Ananias era um servo de Deus. Quando Deus quer alguém para fazer a obra, ele o capacita e ele vai buscar os servos dele. Ele sabe que não tem condições, Deus sabe. Mas Deus dá condições. Deus capacita. Deus dá recurso para que o servo faça... Olha, veja no versículo 8 de Jeremias, o que Deus diz, ó. Não temas, Jeremias. Não temas, Jeremias, diante deles. É verdade? Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, Jeremias, eu sei que você não sabe falar. Eu sei que você está dizendo aí que é feito uma criança, você é muito jovem, Deus chamou ele jovem. Mas deixe comigo. Eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Vai lá, fala para rei, fala para ministro, fala para sacerdote, fala para o povo, fala para as nações. A minha palavra que eu vou botar na tua boca, você vai falar. Eu vou te capacitar. Então, isso, irmão, é bênção de Deus, é promessa de Deus na vida de um servo e de uma serva. Ô, Diácono, uma coisa também, que é o seguinte, quando a gente vai dar uma notícia boa, todo mundo se alegra. O que é bom, notícia
de coisas boas, prosperidade. Todo mundo recebe, alegre, satisfeito. Você é simpático. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas quando você leva a sério aquilo que Deus manda, que você fala dentro da palavra e da vontade de Deus, você torna-se antipático. E Jeremias, através da palavra que Deus mandava, ele era assim, ele tornava-se antipático, até antipatriótico, porque ele levava uma mensagem de coisas ruins que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo... Palavras duras, que para a época era palavra muito dura. Muito dura para o que ia acontecer na época. Então, ele tornou-se um homem antipático, um profeta antipático, porque ele ia ao rei e dizia o que Deus mandava, duramente. Mas também tinha uma coisa, apesar dele levar essa palavra dura, ele também levou uma mensagem também, que depois desse tempo, de 70 anos que passou, aquele povo voltaria e ia se tornar ainda uma nação. Quer dizer, ele levou uma palavra dura, mas também levou uma palavra de conforto, né? De promessa, né? A palavra de promessa, de esperança, ele levou. Aí, lembrando que, assim, eu falando sobre o pastor, que era muito novo, e a igreja não acreditava nele dele ir para o seminário, por ele ser jovem demais. Aí eu estava aqui analisando sobre ser jovem demais. Alguém vai para, vamos dizer, um hospital, e o hospital é aquele hospital que tem os seus médicos que são estudantes. Eu não vou dizer o nome de hospital que tem aqui, que tem acadêmicos ainda estudando, mas quem está assistindo sabe que tem vários hospitais aqui em Recife que tem os acadêmicos estudando. Então, a gente entra ali na sala de atendimento daquele acadêmico, daquele estudante. Aí, quando a gente sai, qual é o nosso comentário? Eu não gostei, porque é muito novo, é um acadêmico, ainda está estudando, não sabe tudo. Eu queria que fosse um médico mais experiente, fosse um médico de idade e tal, X, Y, Z. Aí, desses dias, eu escutei assim de uma pessoa dizendo, eu fui para tal médico, aí cheguei lá, o médico era muito novo, muito novo. Aí eu não acreditei nele, não. Aí eu disse, pois eu gosto desses muito novos. Sabe por quê? Porque eles são curiosos para aprender, para saber o que é. Porque um dia eu estive numa clínica atendendo. Então, eu fazia o melhor, porque a supervisão viria para mim. Então, quando chegar na hora da supervisão, quem mais tinha dúvida para tirar, quem mais tinha coisa para fazer era eu, porque eu fazia meu atendimento e eu via o que era que precisava, o que não precisava, como era que eu podia melhorar e que eu podia melhorar. Então, é justamente isso que acontece com os novos. São desacreditados ainda hoje, né, independente de que área for, da psicologia, na nutrição, onde for, porque é novinho demais, dá um certo pé atrás. E imagine para estar no meio do povo de Deus, no meio que quem mais tinha valor era os anciãos. Eram os anciãos que, quando ia resolver alguma coisa, chama os anciãos, e os anciãos têm a experiência de dizer isso. Tanto é que um dos filhos de Davi errou, por quê? Porque os anciãos disseram uma palavra e ele não acreditou, chamou os jovens. Os jovens deram outra palavra. Ele foi pela direção dos jovens. Mas a de Jeremias era diferente. Deus deu a sabedoria a Jeremias, deu a palavra a Jeremias, mesmo ele sendo jovem, mas ele estava autorizado a fazer o que Deus colocasse na boca dele, o que Deus dissesse através dele. Então, ia acontecer. Então, nos nossos dias não é diferente, não. A gente entra no consultório, olha para o médico e diz assim, eu não vou tomar o remédio dele, não, porque ele é muito novo, ele não sabe muita coisa, não. Esse daí ainda vai ter muita coisa para aprender, muita experiência. Aí tem vezes que a gente vai já para um de idade, não discriminando, mas aquele de idade já se confia tanto no que já faz, que nem olha para a gente direito, nem coisa de pega, toma, passa esse remédio, toma. Já quer ver a gente fora.
do seu consultório. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque muitas vezes a gente confia pela idade, por causa disso, e na idade a pessoa se autoconfia no que já faz, que nem está procurando ouvir o que é que o paciente, sua queixa, o que é que ele tem para dizer. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, o cuidado de Jeremias era justamente esse, que ele estava sabendo da situação que o povo acreditava nos anciãos, não era nos jovens. Ele ia quebrar um tabu naquele momento. E a pior coisa que existe é para quebrar tabu. A irmã sabe que quebrar tabu, a mulher foi quem mais teve que quebrar tabu. Para sentar no cavalo era de lado. Aí, quando foi sentar de perna aberta, aí o problema foi o tabu para ser quebrado. A bicicleta tinha que sentar atrás, não podia, né, fazer o movimento da bicicleta. Também. Então, a gente, mulheres, tivemos que quebrar muitos tabus da tradição, porque a mulher tinha que sentar assim, se comportar assim, viver assim, fazer assim. E hoje, a gente vê a liberdade que a gente tem. E olha que a gente ainda estamos quebrando muitos tabus, muitos preconceitos com a mulher. Mas o que aconteceu no tempo de Jeremias era que ele tinha que estar no meio do povo, passando várias provas, sendo discriminado não só pela idade, mas discriminado por ser escolhido de Deus para levar a palavra e a palavra correta. A nação não queria conserto. O que ele levava mais era o quê? Era madeira para ele. Era o juízo de Deus e o arrependimento daquele povo, né? Porque através do rei, do rei, o povo se espelhava e fazia o que era certo e o que era errado. Não era isso? Era. Então o rei ele tinha a responsabilidade de ser exemplo para aquele povo, de instruir aquele povo, através do seu exemplo. Mas o próprio rei não fazia isso. Então, Jeremias ia para quê? Levar o juízo de Deus ao arrependimento. De Deus não, o juízo de Deus para o rei e o arrependimento do povo. Mas o povo não queria ouvir. Mas mesmo assim, Jeremias, mesmo sendo antipático, até antipatriótico, porque dizia a verdade, mas ele fez. Ele fez. E a gente, pastor, pastora, na igreja, tem que fazer o que Deus manda e não aquilo para agradar o povo, e sim para agradar a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande de um pastor, quando está ali na frente, levando a palavra de conserto para a igreja. Muitos não querem, ficam com raiva, mas tem que aceitar e ver que a vontade de Deus está sendo cumprida. É verdade, igreja. Com certeza. Porque tem igreja que é uma igreja muito boa, porque só fala de quê? Coisas boas, prosperidade, crescimento, mas não fala do crescimento espiritual, que a gente o que mais precisa. Que a gente precisa mais é de ter intimidade com Deus, buscar mais a Ele. A igreja tem que pregar isso. O profeta, né, no que passa aqui hoje em dia, são os pastores, as pastoras, tem que pregar o quê? A palavra de Deus, o que é que Deus ensina. Deus, porque se a gente busca a espiritualidade, busca Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, a prosperidade vem. A prosperidade vem. Sem a gente pedir, Deus vai acrescentando a cada dia. As igrejas, diaconisa, que prega a mensagem da prosperidade, eu digo assim, quem está ouvindo pensa que realmente é muito bom, né? É bom ouvir, você vai receber isso, você vai ser isso, você vai ser aquilo, só coisa boa, não é muito bom. Mas, como a gente está lendo aqui sobre Jeremias, no segundo ponto, né? Jurado de morte, né? Jeremias jurado de morte, por quê? Porque profetizava a palavra de Deus ao povo de Judá, dizia, olha, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Olha, a cidade vai ser invadida pelo inimigo, vão levar vocês para o cativeiro, vocês vão morrer. A mensagem era essa, olha, rei, você tem que obedecer. Aí o quê? Ele recebia ameaças de morte, né? Agora imagine, o servo de Deus, a serva de Deus, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus,
e receber essas ameaças de morte, como é que vamos subsair dessa situação? Não pode desistir de forma nenhuma. Olha, Jeremias, ele dizia assim, olha, ele falava aqui, eu era como um cordeiro manso levado para o matadouro. Ele era manso, ele não resistia, ele não respondia da mesma forma. O que é que ele podia fazer? Nada. Ou batia nele, prendia ele, condenava ele, mas ele estava calado. Ele só profetizava a palavra que Deus colocou na boca dele. Ele só falava o que Deus estava se responsabilizando pelo resto. Porque ele sabia Irmãos, que não ia morrer. pregar o evangelho num país como o nosso ainda está bom demais. Agora, quando vem a perseguição, aí a gente vai ver quem são os verdadeiros cristãos. Tá entendendo? A gente vai ver quem são os verdadeiros cristãos quando vinha a perseguição, né? Olha, eu vi uma história aí. Isso aí, né? Não sei se foi verdade. Numa cidade, num país que caiu a internet, né? Então, chegou os guardas nesse país, numa igreja, na Polônia, e estava lá um grupo de crentes orando, né? Na igreja. Eles cultuavam a Deus ali escondido naquele tempo. A igreja era perseguida. Aí os guardas chegou e disse assim, olha, aqueles que querem continuar orando, fiquem aqui à direita. E aqueles que não querem negar o seu Deus, venham para o lado esquerdo, porque vocês vão morrer. Então, aqueles que estão servindo a Deus, que negarem o nome do Senhor, vêm para o lado esquerdo. E os que estão servindo ao Senhor, que não querem, vão para o lado direito, porque vão morrer. Então, muitos, a maioria, saíram tudo para o lado esquerdo. Por quê? Porque sabiam que ia morrer, não queriam morrer. E a fé? E aquela minoria, aqueles pouquinhos que ficaram, né? Iam morrer. Aqueles guardas ali estavam nessa ilustração, essa história, essa ilustração, é para saber quem é de Deus e quem não é. Aqueles homens entraram ali e disseram, eu quero orar com vocês, porque a fé de vocês são grande. A crença de vocês é grande, a fé de vocês é grande. E vocês que estão aqui, vocês vão embora. Não mataram ninguém, não. Vocês vão embora. Porque esses aqui são os verdadeiros cristãos que servem ao Deus vivo, o Deus poderoso. Uma prova de teste. Entendeu, irmã? Então a gente vê assim, olha, tem crentes que só querem coisas boas, só querem bênçãos, não querem prova. Olha, pronto, ontem a gente chegamos da igreja, a gente estava cultuando a Deus, naquele culto de ontem, né, de ação de graça. Chegamos em casa, graças a Deus, fui jantar. Aí minha filha liga uma notícia triste. Meu neto estava cansado, tinha que ir para a emergência. Meu neto querido, Petros. Minha neta querida também, mas minha neta, graças a Deus, está resfriada, mas... Então, meu neto querido estava cansado, o bichinho. Minha filha, aí Gil disse, seu pai vai, eu vou. Troquei de roupa e fui. A gente chegou em casa, era 1h da manhã. Mas eu estava lá com ele nos meus braços. Mas eu estava orando, ninguém percebia. Cheguei da igreja, cultuando a Deus. É uma notícia triste, é uma notícia triste. Doença triste. E para uma emergência socorrer uma criança, é notícia triste. Mas eu fui orando. É preocupante. É preocupante, né? Aí o médico lá disse que ele estava com... Olha, é risco de pneumonia. Né? Foi lá fazer o trabalho lá que tinha que fazer, tomar medicação, tal, exposição, tal. Mas eu estava orando e vendo aquelas crianças ali, eu estava dizendo até, muita criança doente. E eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia dessas crianças, tem misericórdia desses pais, as vós lá também, mulheres de idade com seus netos, né? Acompanhada com sua filha, com genro, filhos, e com aquelas crianças doentes. Eu disse, Senhor, tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Coloca teu bálsamo, tuas mãos sobre essas crianças, cura. E orando pelo meu neto. Graças a Deus, não foi pneumonia ainda, mas está um início, né? Foi medicado, está em casa, graças a Deus está bem. Mais um menino brincando, doente, mas brincando. Né? Então, nós como pais, como avós, temos que apresentar nossa família,
nossos filhos, nossos netos ao Senhor, pedindo a graça de Deus sobre a vida deles, né? Foi uma notícia triste, chegando de uma... Quando eu cheguei, fui fazer minha oração de uma e pouca da manhã, agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque estamos em casa. Obrigado porque meu neto está em casa. Que o Senhor toma a frente de tudo. Agradecendo a meu Deus. Não é verdade? Gil estava acordada, preocupada. Eu disse, olha, fizemos a oração, agora vamos dormir. Com pouco tempo eu vi ela já dormindo, né? Porque fica preocupado, irmãos, né? Mas a gente deve confiar no Senhor. Jeremias, ele sabia, recebia ameaça de morte, era ameaça de morte. Por quê? Ele estava profetizando a palavra de Deus e a palavra era pesada. Era para o povo de Judá, o povo desobediente, para eles se consertarem, povo rebelde, irmão. Muitas vezes tem crente na igreja que são rebeldes, sabe? Conhece a palavra de Deus, mas continua na rebeldia, continua na desobediência, sabe? E pensa que o mundo aí fora vai dar o bom para eles. Não. Tem que tornar para o Senhor, tem que buscar o Senhor. E Deus coloca em prova nossas vidas. Aí o que acontece? Deus faz isso para provar a nossa fé, para que a nossa fé seja mais forte. E aqueles que temem a Deus, buscam a Deus. Jeremias, de forma nenhuma, ele recuou, né? Ele sempre obedeceu. Ele disse, olha, eu era como ovelhas mansa, um cordeiro manso, levado para o matador, sabia que ia morrer. Mas quando chegava lá, Deus não permitia. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Deus estava se responsabilizando pela obra. Jeremias recebeu o chamado, irmão, de Deus. E esse chamado de Deus, Deus invocou ele, né? Deus deu sustento a ele. Deus convocou ele. Deus deu a palavra, a unção, né? Na boca de Jeremias. A unção de Deus, a palavra de Deus. Deus deu suporte para ele suportar todo aquele sofrimento. Não é fácil não, irmão. A gente servir a Deus e ser perseguido. A gente está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus e ser perseguido não é fácil não. Agora, sabe por que a gente suporta? Sabe por que o povo de Deus suporta? Aqueles evangelistas, aqueles missionários que estão no campo lá, naqueles países chamado Janela 1040, onde o evangelho é perseguido. Sabe por que eles estão lá pregando a palavra de Deus? Porque Deus está dando suporte a eles. Eles passaram e passam por essa situação de Jeremias aqui, ó, sendo preso, sendo massacrado, sendo torturado, mas eles não desistem de falar do nome do Senhor porque Deus está dando suporte. Deus está se responsabilizando. E se chegar o momento de morrer, morre, mas morre pregando o evangelho como Jesus. Qual foi? Oi, fale. Pode terminar, termina. Então, Jesus chegou o tempo de ser crucificado. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele deu sua vida por amor a nós, ao povo da terra. Ele veio fazer o ministério de Deus e ele cumpriu com o seu ministério. Ele deu sua vida por amor à palavra de Deus. Então, nós como cristãos, se chegar a perseguição, nós temos que enfrentar. Nós não podemos recuar. Nós temos que ir à frente e dizer, eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor. Não negar a nossa fé de forma nenhuma. Jeremias aqui, irmãos, ele foi um profeta muito perseguido, sofredor, mas cumpriu com a palavra do Senhor. Porque Deus dava o suporte a ele. E quando Deus chama a gente para uma obra, ele dá o suporte, irmãos. Não se preocupe com o que está acontecendo, com o filho rebelde, com o marido rebelde, com a mulher rebelde, com a família rebelde. Ore, faça o seu papel, pregue, faça o seu papel, ore a Deus, busque a Deus, entregue na mão do Senhor e faça a sua parte de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, verdadeiro servo de Deus. Porque Deus está vendo todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe as nossas dificuldades. E a gente tem que fazer nosso papel de um verdadeiro cristão. Porque no dia certo, Deus vai tomar as providências. Amém? Pode falar, Diaconia. Aí, pegando o ponto 2 aqui,
o diácono falou do ponto 1, do ponto 2, né? Pedia justiça além de proteção. Aí o que é que diz em Jeremias 11, 21? O 11, 21, ele diz aqui, ó. Ele diz, portanto, diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte, e dizem, não profetizes não profetizem em o nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Aí a gente vê aqui, né? Ele diz o seguinte, que não procure, que procuram a morte e dizem, né? Não profetize em nome do Senhor. Então, era uma conspiração contra Jeremias. Mas só que Jeremias não temeu. Era uma ameaça, né, irmã? Ele não temeu. Ameaça. E ele continuou fazendo o propósito de Deus. Exatamente. No dia de hoje. Aí a gente fica vendo, diácono, no dia de hoje, nos nossos dias, não é diferente, é igual àquela época de Jeremias. Só que são poucos Jeremias atuais, são poucos Jeremias de hoje. Porque hoje em dia, tem as pessoas que estão, os pastoras, como no caso da minha igreja, pregando, mostrando o pecado e mostrando o arrependimento que o povo precisa orar, buscar, se santificar mais. Não é isso? Exato. É a mesma coisa. Só que muitos não querem arrependimento, não querem conserto. Por isso o nosso mundo está como está. Porque o mundo de hoje está semelhante ao de Jeremias. Só que hoje são poucos Jeremias audaciosos, corajosos, que não temem a palavra, não temem as ameaças, vai na palavra. O que Deus manda, diz. Não importa que esteja agradando ou desagradando, está falando, dizendo que Deus manda para a igreja, para exortar a igreja. É isso que eu vejo. Comparando o dia de hoje... A gente vê aqui, né? Aquele povo, como diz aqui na história, em Judá, a cidade de Anatote, aquela nação, aquele povo, aquela população, o povo de Anatote, como ele dizia para Jeremias, né? Olha, eu não quero ouvir esse teu Deus, não. Eu não quero ouvir a tua profecia do teu Deus, não. Isso não me interessa, não. Veja como o povo estava tão distante de Deus. Eu não quero saber do que você está falando desse teu Deus, não. Eu não quero dar ouvido. Porque se você continuar, você vai morrer. Né? Mas no verso 22 diz assim, mas sim, assim diz o Senhor. Jeremias, eles dizendo essas, ameaçando Jeremias, e Jeremias dizendo, profetizando, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que os punireis, os jovens morrerão, a espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá dele resto nenhum, porque farei vir um mal sobre os homens de Anatote, no ano da punição. Não, a gente vê uma coisa que é importantíssima aqui, né, na palavra de Deus, nesse texto, que o homem de Deus, ele recebia ameaças, mas de forma nenhuma ele desistia. Ele continuava insistindo, né, na profecia de Deus, profetizando. Por que Deus estava... Essas profecias não eram mal para aquele povo? Porque o povo não queria Deus. Não queria saber de Deus. Porque apontava o pecado. Né? Apontava o pecado. Abominava o Deus Todo-Poderoso. E Deus estava fazendo isso para que eles recebessem essa palavra, se arrependessem. Mas eles estavam cada vez mais distantes. Mas o profeta aqui, irmãos, ele fez o papel dele, né? O papel de um verdadeiro homem de Deus, de um chamado de Deus. Ele não desistiu, Deus o capacitou. A gente vê aqui, no ponto 2, né? A gente vê essa lição aqui, pedia justiça além de proteção. Afinal, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor, né? A gente entendendo bem, quem estava sendo rejeitado aqui era Deus, né?
Jeremias era um vaso usado por Deus, era um instrumento de Deus para profetizar a palavra de Deus. Mas o povo estava rejeitando o Senhor. Não é verdade, irmã? Aí eu quero deixar aqui a palavra para a pastora. Depois, se a irmã quiser falar alguma coisa, porque já chegou a hora e a gente vai continuar nesse segundo ponto. Para comer mais na próxima semana, a gente vai continuar nesse segundo ponto, a oração ao enfrentar a morte. Vai mastigar mais um pouquinho sobre isso aqui e ver o terceiro que vai finalizar. Aí a pastora vai falar alguma coisa aqui para a gente terminar essa lição aqui. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, Jeremias teve momento, deixa eu ver se eu vou aparecer aí, que eu estou falando e eu não estou aparecendo. Aparece a Margarida. Apareceu. Então, assim, Jeremias, ele estava dizendo, quando ele falou, ele disse como o próprio Jesus enfrentou o mártir, ele se sentiu o mártir. Por quê? Porque ele era açoitado, ele era, vamos dizer, zombado no meio das pessoas, as pessoas não acreditavam no que ele dizia, e se acreditavam, se revoltavam com aquilo que ele falava, porque vinha diretamente da parte de Deus. E Jeremias dizia assim, eu era como um cordeiro manso. E como um cordeiro manso, ele não abria a sua boca, mas na hora que era para abrir a boca e dizer a verdade e falar o plano de Deus e o propósito de Deus, ele estava ali pronto para dizer. Então, quando o diácono Adeval disse, não era Jeremias que estava sendo rejeitado, aí isso me lembra quem? Oséias. Oséias, Deus manda Oséias pegar uma mulher prostituta, e casar com ela e ali ter filhos com aquela mulher. Aí a gente vê a mesma coisa, o povo desobedecendo e Deus advertindo através de quem? De Jeremias. Agora o personagem muda, é Jeremias, é um homem de oração, é um homem de fé, é um homem de perseverança, é um homem que crê em Deus e nas suas promessas. Não foi diferente com Oséias, que ia lá buscar a mulher, foi no mercado de escravo, comprar a mulher para ele de novo. Então, assim, Deus está dizendo, eu amo Judá, eu amo Israel, vocês são um povo meu, eu dei tudo por vocês, né? Eu dou tudo por vocês, mas o que é que vocês querem, afinal de contas? Eu dou toda a oportunidade a vocês. Deus lança o seu amor para conosco, Deus apresenta o seu amor para conosco. E nesse amor, Deus disse lá em Oséias que ia castigar o povo. E Deus diz em Jeremias também que vai punir, vai pesar a mão. Nos nossos dias, nós também estamos vendo Deus pesando a sua mão. Né? Deus está pesando a sua mão. A gente quer botar a culpa em A e B, mas é a igreja do Senhor que conhece a palavra. Quem não conhece a palavra, Deus não vai cobrar de quem não conhece a palavra. Deus vai cobrar de quem conhece a palavra e distorce a palavra. Então, se eu vou me preparar que o reino do céu vai vir, o reino do céu não é aqui, irmão, é no céu. A nossa morada é no céu. Quem quiser ficar aqui na terra, faça bom proveito, porque eu não quero morar aqui na terra. Eu vou morar no céu, foi a promessa de Jesus. E não ser a promessa de Jesus, primeiro eu tenho que entrar no conceito, eu tenho que entrar na linha, eu tenho que obedecer às escrituras, eu tenho que viver de acordo com as escrituras. Nós não somos 100% perfeitos. Se nós fôssemos 100% perfeitos, nós já não estaríamos aqui. Mas nós fazemos parte de um rebanho, de um povo exclusivo, separado, que conhecemos Jesus, que aceitamos Jesus, que cremos em Jesus e cremos na sua promessa. Cremos em João 3,16, cremos em João 14 por completo. Né? João 14, ali, promessas de Jesus maravilhosas. Nós cremos na palavra completa. Não é pela metade, não. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que é pelo que quer ver ou quer viver. Mas não é assim. É pela palavra de Deus. Tudo vem pela palavra de Deus. O diácono Adeval botou aqui um pensamento do... Martim Lutero.
do saudoso e amado teólogo, né? Ele era, parece Frei, não sei se foi padre, alguma coisa assim. Aí ele coloca lá na... A mensagem, né, que ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Tá vendo? Foi Martim Lutero escreveu, né? Pensei, né, que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Tá vendo aí, irmão, a situação, né? Foi Martim Lutero que escreveu o pensamento, né? Então, nós, todos os dias, temos que sacrificar a nossa carne. O velho homem. Este velho homem, para servir e obedecer ao nosso Deus. Que verso, né, irmã? Camarada dizer, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Morreu ali no batismo na água, morreu o velho homem, nasceu novo. Mas o infeliz sabia nadar. Por quê? A desobediência, a incredulidade da vida, né? Mas eu tenho que sacrificá-lo, que matá-lo todos os dias da minha vida. É nosso papel, sacrificar a nossa carne, né? Para servir ao nosso Deus, renunciar às coisas que é desagradável ao Deus Todo-Poderoso. Amém. A Amém. diaconisa tem uma palavra aí? Primeiro eu quero pedir desculpa, esse entra e sai. Tive que reiniciar meu celular para poder conseguir ficar mesmo depois, né? Mas graças a Deus quando eu consegui entrar, né? E dizer que a mensagem de Jeremias é para os nossos dias, né? É uma mensagem com certeza. para os nossos dias. E tá aí, estamos vendo aí a cada dia e as pessoas não estão acreditando. Muitos não estão acreditando. Estão ficando com raiva quando um pastor ou uma pastora diz a verdade nua e crua do que pode acontecer se não fizer o que Deus manda, o que Deus quer da gente. Não é Amém, isso? meu irmão. E a gente tem... E esses pastores e pastoras têm que continuar, não deve desistir, não. Continuar sendo Jeremias, que são poucos Jeremias de hoje. É muito pouco mesmo, muito poucos. Levando a palavra que Deus manda, sem medo, com ousadia. Porque se Deus manda, ele se responsabiliza. É verdade. Não ter medo. Não ter medo das ameaças. E foi um dos pontos fortes de Jeremias, foi ele ter medo. E Deus disse a ele, não tenha medo deles, não tenha medo. E muita gente tem se omitido, tem ficado com medo e não tem feito o que Deus está mandando porque fica com medo de fazer a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, quando a gente está na vontade de Deus, a gente tem as suas renúncias, as suas durezas do caminho, porque no mundo tereis aflições. Foi Jesus que diz, mas tende bom ânimo. Aí o velho homem nadando, quem botou não apareceu aqui não, foi a irmã Maria aí. A irmã Nazaré botou o velho homem nadando, apareceu aí o velho homem. Rapaz, o caba sabe nadar, viu, irmã? Igreja, o caba sabe nadar. Morrer afogado. Todo dia. Não é verdade? É porque quando a gente batiza, a gente diz assim, morreu o velho homem, nasceu o novo homem. Aí quando a gente pensa, o velho homem vai nada, sai se levantando e fazendo as coisas que não deve. Mas que o Senhor nos abençoe e nos dirija na sua infinita graça, misericórdia e poder. E até o próximo domingo, a nossa EBD, à tarde, às 17 horas, nós temos o nosso culto da família, né? Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo na sua infinita graça, misericórdia e poder sobre nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Né? Agradecemos a todos que vieram junto conosco cultuar nesta manhã, na Escola Dominical. Peço a você que compartilhe essa live. Vá lá no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu ok.
Faça a sua parte que nós já estamos fazendo a nossa. Deus abençoe a todos e dirija na sua infinita graça. Vamos Amém. orar. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus que age em nossas vidas, o Deus que trabalhou na vida de Isaías, na vida de Moisés, na vida de Jeremias e tantos outros que ainda vão surgir para nós estudarmos. Mas tu és o mesmo Deus que tem trabalhado em nosso meio, tem operado milagres, tem visto a dureza dos corações, mas, Senhor, nós apresentamos as vidas diante de ti. Que o teu poder e a tua graça alcance cada um. Na tua infinita misericórdia, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Teu amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. teu poder e a Glória consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe, né? Compartilhe, porque você compartilhando, você está evangelizando. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus Abençoe a todos. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Paz, Diaconisa Tereza. Pai, Diaconisa, Tchau, obrigado. tchau. Minha professora, ore por mim que eu estou com dor de cabeça, estou com uma barriguinha ruim. Para Jesus me curar. Me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta. Tomou Coca-Cola? Não. Tá tomando Coca-Cola? Eu tomei uma Coca-Cola sábado de manhã. Deixa a Coca-Cola de lado, viu? Essa dor de cabeça vai passar. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Paz, tchau.